Era para ser um dia de alegria. 70 anos de vida da minha mãe. A mulher mais forte que já conheci. A casa estava cheia. Música, cheiro de bolo, risos, copos brindando, todos vestidos como se a felicidade fosse uniforme obrigatório. E eu ali, como sempre, fazendo o possível para ajudar, arrumando as flores, servindo os convidados, tentando não incomodar ninguém. Desde criança aprendi que naquela família cada um tinha o seu papel. O meu irmão mais velho era o orgulho, o empresário bem-sucedido, que falava alto e nunca errava. O do meio era o queridinho, o diplomata, o conciliador, aquele que todos elogiavam por onde passava. E eu era a artista, a sonhadora, a que não dava lucro, como meu pai dizia antes de morrer. Quando escolhi viver de ilustração e fotografia, fui tratada como se tivesse cometido um crime. Isso não é profissão, diziam. Isso é passatempo. Mas mesmo sem o reconhecimento, eu amava o que fazia. Eu só queria que a minha mãe se orgulhasse de mim. Naquele dia, eu tinha esperança de que as coisas fossem diferentes. Comprei um presente simples, um porta-retratos artesanal com uma foto dela e do meu pai. Fiz com as minhas próprias mãos. Levei dias a preparar. Mas quando cheguei, vi os presentes luxuosos sobre a mesa. Joias, perfumes caros, uma televisão nova. O meu embrulho parecia uma piada no meio daquilo tudo. Durante o jantar, o vinho corria, os risos enchiam a sala e a conversa inevitavelmente virou competição. Quem ganhou mais, quem comprou o carro novo, quem viajou para o exterior. E foi ali que veio o golpe. O meu irmão mais velho, com um sorriso de quem se acha dono do mundo, levantou a taça e disse: "E vamos brindar também a nossa irmã, a eterna promessa, o verdadeiro peso morto da família." O riso foi geral. Até a minha cunhada completou: "Mas pelo menos ela aparece nas festas, né?" A gargalhada dela ecoou mais alto que todas as outras. Olhei para minha mãe, ela abaixou os olhos, envergonhada. A dor veio como um soco. Levantei-me, deixei o prato intacto e fui para o quintal. O frio da noite se misturava com o calor da humilhação. Olhei para o céu e pensei: um dia tudo isso muda, nem que eu tenha que desaparecer. Nos dias seguintes, voltei para minha rotina. Trabalhava em casa, fazia pequenos freelances, lutava para pagar o aluguel. Mas no fundo, carregava o peso daquelas palavras. Peso morto. Elas repetiam na minha cabeça como um eco. 3 meses depois, a vida deu a sua resposta. A minha mãe adoeceu. E pela primeira vez, ninguém quis ser o filho exemplar. Os ocupados não tinham tempo para o hospital. E lá estava eu, todas as manhãs, a trocar o lençol, a preparar sopa, a segurar a mão dela quando as dores vinham. Ela dizia pouco, mas o olhar dela começou a mudar. Um dia, olhou para mim e disse baixinho: "Filha, eu sei que eu errei. Fiquei calada quando devia ter te defendido, mas ainda tem tempo para corrigir." Eu sorri, achando que era apenas emoção. Não fazia ideia do que ela planejava. 2 semanas depois, ela partiu. O mundo ficou vazio. No velório, os mesmos irmãos que me chamavam de peso morto choravam alto, abraçando-se para parecerem bons filhos. Eu fiquei em silêncio. Segurei a dor sozinha, como sempre. Dias depois, o advogado da família convocou-nos para a leitura do testamento. A reunião foi marcada na antiga sala de jantar, agora fria e silenciosa. O cheiro do perfume da minha mãe ainda pairava no ar. Sentei num canto, sem expectativa. O advogado começou a ler. Primeiro, a parte dos bens. A casa da praia ficou para o irmão mais velho. O apartamento no centro, para o do meio. E então, o advogado limpou a garganta e mudou o tom. E a minha filha caçula deixo as ações da empresa familiar, totalizando 60% das cotas. O som do copo batendo na mesa ecoou como um trovão. "Isso é brincadeira?" gritou o mais velho. Mas o advogado continuou:
impassível. Deixo também uma carta de próprio punho, a ser lida apenas por ela. Peguei o envelope com as mãos tremendo. Dentro, uma carta simples, escrita com a caligrafia da minha mãe. Lia-se: Filha, quando te chamaram de peso morto, eu calei. Calei porque já não tinha forças para enfrentar a cegueira deles. Mas tu foste o único peso que manteve o meu coração no lugar. Agora carrega esse legado não como vingança, mas como prova de que o amor verdadeiro não precisa de aplausos. As teras caíram, quentes. Olhei para os meus irmãos sem raiva. Só disse: Engraçado, no aniversário dela eu era o peso morto. Agora parece que o barco só vai flutuar se eu quiser. Saí dali com o coração leve. Não por ter herdado dinheiro, mas por finalmente ter herdado respeito. Meses depois, reestruturei a empresa. Demiti quem explorava, contratei pessoas humildes e competentes, criei um programa social no nome da minha mãe para financiar jovens artistas, como eu fui um dia. E sabe o mais curioso? O irmão que ria de mim pediu emprego. A cunhada que me chamava de sem futuro ligou pedindo ajuda. E eu? Agradeci o passado e segui em frente. Hoje olho para trás e vejo que ser o peso morto foi a maior bênção disfarçada da minha vida. Porque quem te chama de peso morto, na verdade, teme a tua força quando você resolve levantar sozinho. Se essa história te tocou, comenta Renascer. Deixa o teu gosto, inscreve-se no canal e partilha com alguém que já foi subestimado, porque às vezes a vida só precisa de um pouco de silêncio para colocar cada um no lugar certo.